Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. Muito boa tarde para você sintonizado na 101.5. A partir de agora, começa o Câmara Informa desta quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Eu sou a Day Rosa e comigo no estúdio, na apresentação deste programa, está a jornalista Ana Nazato. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Day Rosa. Boa tarde também a todos conosco aqui no Câmara Informa de hoje, quinta-feira, 3 de março de 2022, Dia Internacional da Vida Selvagem. Que data é essa, Day? O dia 3 de março ele foi uma data escolhida pela ONU para celebrar a vida selvagem. E essa data, ela homenageia, o dia em que foi assinada a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem que estão ameaçadas. Esse tratado foi assinado em 1973. Olha, curioso, viu? E você pode também acompanhar a nossa programação através do YouTube, do Facebook e também no portal do Legislativo, que é o balneariocamboriú.sc.leg.br. Também tem as nossas redes sociais, que é o @CâmaraBC. Você também pode entrar em contato via WhatsApp no número 3263-7686. 3263-7686. Você pode deixar a sua mensagem, uma sugestão ou alguma pergunta para os nossos entrevistados. Vamos acompanhar então agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. 3 projetos e 3 vetos foram aprovados na primeira sessão legislativa de março. Secretaria de Inclusão Social lança programa de atividades do Mês da Mulher. O uso de máscaras para crianças entre 6 e 12 anos é flexibilizado em Santa Catarina. Fim da operação de carnaval da PRF e tem entrevista para fazer esse balanço e trazer os dados de como foi essa operação de carnaval. E também tem entrevista sobre gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Também tem notícias sobre esporte, saúde, educação e outras informações. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no Câmara Informa. E 3 projetos e 3 vetos foram aprovados na primeira sessão legislativa de março. Os vereadores de Balneário Camboriú aprovaram 3 projetos e 3 vetos ontem, na primeira sessão ordinária de março, aqui do Legislativo. A ordem da pauta foi invertida por solicitação do vereador Cristiano, do PL, com anuência do plenário. Todos os projetos foram aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes e seguem para a sanção do prefeito. Os 3 vetos aprovados são de autoria do Poder Executivo. No momento da tribuna livre, o comandante da 3ª Região da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Joffrey Santos da Silva, falou sobre a estrutura da PM na região, número de ocorrências e dados sobre a corporação em 2020 e 2021 e respondeu a perguntas dos vereadores. A tribuna livre é o espaço na primeira reunião do mês destinado a cidadãos e entidades para que possam discorrer sobre temas de interesse do município. Confira mais informações no site balneariocamboriú.sc.leg.br. E a Secretaria de Inclusão Social lança cronograma de atividades do Mês da Mulher. Combater a violência contra a mulher e orientar as vítimas e familiares são os objetivos do cronograma de atividade do Mês da Mulher, lançado pelo programa Abraço à Mulher da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú. As atividades começaram hoje com 2 encontros para falar sobre prevenção e combate da violência contra a mulher, com técnicas do programa Abraço à Mulher, voltadas às profissionais do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Nesta sexta-feira, amanhã, outro encontro vai acontecer com o mesmo assunto lá no Hospital Ruth Cardoso. Já na próxima segunda-feira, dia 7, acontece a distribuição da cartilha de prevenção e do adesivo Defensores dos Direitos da Mulher, criado pelo Abraço à Mulher, aos alunos do Centro Educacional Governador Ivo Silveira.
Também vai acontecer o lançamento do projeto Violência contra a Mulher, Lei Maria da Penha nas Escolas, da professora Fernanda Cássia Guimarães Alves, também do SEM Ivo Silveira, em parceria com o programa. Ainda, psicólogas promovem uma atividade demonstrativa com 50 alunos do 4º e 5º ano integrantes do projeto. E no Dia Internacional da Mulher, dia 8, na próxima terça-feira, o programa Abraço promove a Marcha pelo Fim da Violência contra a Mulher, com concentração às 8h30 da manhã e saída às 9 horas, na Rua 2000, esquina com a Avenida Atlântica. Vai ser até a Praça Almirante Tamandaré. E no mesmo dia ocorre outro encontro, que é um encontro também de prevenção e combate à violência voltado às profissionais ali do Hospital Ruth Cardoso, com a Master Coach Andriele Bonassoli e as psicólogas Alana Galdino e Gabriele Fronza, e também com relatos de experiências de vida e superação. E para as funcionárias dos programas Abraço, será feito o Abraçando Quem Abraça, que consiste em um dia de transformação com a maquiadora e instrutora profissional Cris Ferreira, nos dias 16 e 17 de março. E no dia 25 de março, a inauguração do Centro de Inteligência Emocional Casa da Família, que vai ficar localizado ali na rua 3100, número 876. O local vai abrigar as atividades e ações promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E o projeto do vereador Patrick Machado, que destina atendimento preferencial em filas, é aprovado na Câmara. Na primeira sessão de março, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou com 16 votos favoráveis ao projeto de lei ordinária 80 de 2021, de autoria do vereador Patrick Machado, um projeto aí que encarrega os órgãos públicos, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas a oferecer durante todo o horário de expediente atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, síndrome que tem como principal sintoma intensa dor generalizada. A lei possui importância para diminuir os transtornos dos que possuem a síndrome, que muitas vezes ficam incapazes de realizar atividades do cotidiano devido à dor intensa e não possuem condições de ficarem em filas, mas também para levantar a visibilidade para essa doença que afeta mais de 2.000 moradores só aqui em Balneário Camboriú. Nas palavras do próprio vereador Patrick Machado, essa lei vem no sentido de conceder dignidade às pessoas com fibromialgia. A síndrome, infelizmente, ainda possui pouca visibilidade, mas aqueles que acompanham de perto sabem a tristeza que é ver um ser humano incapaz de receber um abraço, tomar um banho ou fazer outras atividades básicas por conta de uma dor que os persegue. Esse é apenas mais um dos pequenos passos em direção a uma maior atenção. Se Deus quiser, futuramente, para a cura. Essas foram as palavras aí do vereador Patrick Machado. E a lei agora segue para a sanção do Poder Executivo. O vereador Eduardo Zanata pede incentivo para a vacinação infantil contra a Covid-19. O vereador Eduardo Zanata protocolou o pedido ao prefeito Fabrício de Oliveira para que seja realizada a campanha de incentivo para os pais vacinarem as crianças contra a Covid-19 em Balneário Camboriú. E, além disso, o governo do estado de Santa Catarina divulgou hoje que, na primeira quinzena do mês de fevereiro, o número de crianças internadas com Covid cresceu 433% no estado. Foi também o mês de fevereiro que teve o maior índice de contágio do vírus desde o início da pandemia. Foram 3,3 milhões de casos conhecidos registrados nos 28 dias deste mês. Para acompanhar mais notícias aí sobre os vereadores de Balneário Camboriú, você pode acessar www.balneariocamboriú.sc.leg.br. Ali no site da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, você vai encontrar a aba Gabinetes. E ali você fica por dentro de tudo o que acontece aí no gabinete dos vereadores aqui de Balneário Camboriú. Saúde. Desde o primeiro dia do mês, leitos que eram mantidos pelo governo federal passam a ser responsabilidade da Prefeitura. Segundo o mais recente boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde,
4 pacientes seguem internados na UTI do Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento de Coronavírus, sendo 2 de Balneário Camboriú, 1 de Itapema e 1 de Bombinhas. Isso equivale à taxa de ocupação de 40%. Já na clínica Covid, há 5 pacientes, 1 de Balneário Camboriú, 1 de Bombinhas, 2 de Camboriú e 1 de Itajaí. Foram confirmados 79 novos casos de coronavírus no município. O número total até aqui chega a 31.414 casos, sendo que 94,3% já estão recuperados. Até o momento, o município registrou 480 mortes por Covid-19. Isso são dados registrados aí no Sistema de Vigilância Epidemiológica desde o início da pandemia. Conforme portaria de 31 de dezembro de 2021, o financiamento de leitos de UTI Covid pelo Ministério da Saúde encerrou dia 28 de fevereiro e desde o 1º dia de março, então, já estão sendo mantidos pela Prefeitura de Balneário Camboriú por meio da Secretaria de Saúde, 10 leitos de UTI Covid no Centro Municipal de Acolhimento e Tratamento de Covid-19. Entrevista. E agora nós vamos conversar aqui com o inspetor Adriano Fiamoncini. Ele que vai trazer informações para nós aí como é que foi essa operação de carnaval que terminou ontem. Ele vai trazer alguns dados aqui para nós. Muito boa tarde, Adriano. Boa tarde, ouvintes da rádio. Inspetor Adriano, então como que foi aí? Nós tivemos, Ana, antes do carnaval, uma conversa com o Alexandre. Ele que trouxe os dados aí de como que seria, as informações de como que iria acontecer essa operação. E agora nós temos aqui, então, o Adriano, que vai trazer o balanço para nós. Nesses 6 dias de operação especial da PRF durante o Carnaval, nós podemos comparar com o Carnaval do ano passado. De certa forma, é possível comparar, de certa forma, não. Por quê? Ano passado era outra realidade, a pandemia estava no auge, isolamento muito maior do que agora, todas as festas estavam proibidas, tanto públicas quanto privadas, então o fluxo de veículos nas rodovias foi bem menor do que esse ano, quando as festas privadas estavam liberadas, um calor muito forte, muitas pessoas foram às praias. Então era normal que se esperasse um aumento do fluxo e, consequentemente, de acidentes. Então nós tivemos, nesses 6 dias da operação, 149 acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina, um aumento de 12% em relação ao ano passado. Nesses acidentes, 176 pessoas ficaram feridas, esse é um aumento de 20% em relação ao ano passado, e infelizmente 10 pessoas morreram nas rodovias nesses 6 dias, o que é um aumento de 25% em relação às 8 mortes do ano passado. Então, para quem chegou agora, a gente está conversando com o Adriano, o inspetor Adriano Fiamoncini, que é chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF de Santa Catarina, sobre a Operação Carnaval que terminou ontem. E, inspetor Adriano, essa informação ali muito triste, aumentou, então, esses números, mas vocês já esperavam, pela volta, porque não teve o Carnaval propriamente dito, as festas aí, os bloquinhos, como sempre tem, as festas de Carnaval mesmo, mas teve também as festas privadas e o aumento das pessoas indo às praias. Já era esperado esse aumento? Sim, era esperado um aumento do fluxo de veículos em relação ao ano passado. Por conta das festas privadas, muitos clubes fizeram festas e eventos. Também o forte calor trouxe muitos turistas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do oeste do estado, invadiram o litoral. Então, aqui na BR-101, na 470, na BR-282 e na 280, que são rodovias que dão acesso ao litoral, é que se concentrou a maior parte do fluxo e dos acidentes. Tanto que as 10 mortes registradas nesse período, todas foram nessas 3 principais rodovias do estado. BR-101, com 4 mortes, depois BR-470, que dá acesso ao litoral de Itajaí, com 3 mortes, e a BR-282, que dá acesso ao litoral, ali em Florianópolis, também com 3 vítimas fatais. Adriano, nessas ocorrências, o que foi percebido? Era por excesso de velocidade? O motorista talvez estava embriagado nos casos em que deu para fazer o teste do bafômetro?
Em relação às mortes, chamou a nossa atenção o número alto de atropelamentos de pedestres. 4 pessoas morreram atropeladas tentando cruzar a rodovia. Também chamou a atenção as colisões frontais, 4 mortes resultantes desse acidente, que é quase sempre quando alguém tenta ultrapassar e não consegue, ou tenta em local proibido ou local permitido, mas na hora errada. E a fiscalização da PRF também mostrou que a quantidade de imprudências, infelizmente, foi muito grande. Nesses 6 dias, podemos destacar algumas imprudências aqui: consumo de álcool, 197 motoristas flagrados dirigindo embriagados em apenas 6 dias. Ultrapassagem em local proibido, faixa dupla, 303 flagrantes. Motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, mais de 1.105 casos. Motoristas falando ao celular ao mesmo tempo que dirigiam, 172 flagrantes. E ainda podemos destacar crianças fora da cadeirinha, 97 casos em apenas 6 dias. Esse número de 1.000 pessoas sem cinto de segurança, eu acho que foi um dos que mais me chamou a atenção, porque talvez para a gente parece tão automático você entrar no carro e colocar o cinto, né? E ainda me surpreende ver que um número tão grande de pessoas, e muitas vezes aí na estrada, né? A pessoa está indo viajar e sem cinto, dentro da cidade já. A gente não anda sem cinto e as pessoas ainda, muita gente vai viajar e não coloca o cinto. É surpreendente, né, que a pessoa tenha que haver uma punição no Código de Trânsito para a pessoa proteger a si mesma. Chega a ser irônico, né? Então, tem sim muitos casos de motoristas, principalmente os que moram perto do local da fiscalização. Não, eu vou só até ali, vou só até na casa do parente, vou só até na padaria, no mercadinho, e acham que pelo trajeto ser próximo não precisam usar o cinto. Também temos muitos casos de passageiros no banco traseiro que acham que por estar no banco traseiro não precisa usar o cinto. Tem aquela falsa sensação de segurança porque eu estou aqui atrás. Não, numa colisão frontal, a pessoa no banco traseiro é violentamente jogada para frente e pode até machucar a pessoa que está no banco dianteiro com o cinto de segurança. Então a PRF realmente se surpreende com essa alta quantidade de motoristas sem cinto, e é por isso que durante a Operação Carnaval, a PRF intensificou a educação para o trânsito. Policiais fiscalizavam e depois convidavam os motoristas e os passageiros a uma breve palestra de 5 minutos, assistir um rápido filme educativo, e principalmente em ônibus também. Os policiais entravam no ônibus de passageiros, conversavam com os passageiros a importância de que todos usem o cinto, porque no caso de um acidente do ônibus tombar, o passageiro sem cinto, ele é jogado para cima, para baixo, para os lados, e pode machucar um outro passageiro que esteja com o cinto de segurança. Outro dado que me chamou bastante atenção foi a questão das crianças, Dai. E a gente sabe o quanto elas são, às vezes, impacientes, né? As crianças menores em viajar longos trajetos. Qual que seria a recomendação, inspetor Adriano Fiamoncini, nesses casos? Porque esses lembretes são para o ano inteiro, né? Esses cuidados. O ideal é que a criança já saia da maternidade com o bebê conforto, né? E que ela cresça acostumada com o bebê conforto, com a cadeirinha, com assento de elevação, e que ela encare isso como algo natural, né, que faça parte da cultura da criança. Fica bem mais fácil. O problema é que muitos pais não fazem isso, acabam tentando impor a cadeirinha depois que a criança já se acostumou sem esse dispositivo, e às vezes não tem aquela autoridade de pai de forçar, de obrigar a criança a se proteger, a proteger a si mesma, né? Que é o bem mais valioso de um pai e de uma mãe, é seu filho. Então é nessa hora que o pai e a mãe têm que provar que ama o seu filho. É mesmo, às vezes, contra a vontade da criança, obrigá-la a usar o cinto de segurança, ainda que exista protesto e choro por parte dela. É porque quando a gente pensa, né, nós que somos mães aqui, não tem como você andar de carro com a criança sem cadeirinha. Muitas vezes a gente vê, infelizmente, nas estradas até pessoas no banco da frente
com a criança no colo. Porque a criança estava chorando e acaba pegando a criança no colo e, quem sabe, às vezes, nesses minutinhos ali que você estava com a criança no colo, pode acontecer uma fatalidade. Eu já presenciei acidentes onde o veículo capotou e havia crianças de colo dentro do veículo que nem se arranharam, nem o braço se arranharam. Estavam chorando pelo susto, claro, mas estavam ilesas porque o pai e a mãe estavam corretamente usando a cadeirinha da criança. Então, vale a pena, ainda que a criança proteste, chore e seja realmente difícil para o motorista dirigir com uma criança chorando lá atrás, mas tem que pensar, em primeiro lugar, na segurança, e se qualquer coisa acontecer, a criança vai estar protegida e vai crescer, ser um adulto saudável, feliz e útil à sociedade. É muito importante. Inspetor Adriano Fiamoncini, vocês têm outras operações da PRF já em planejamento aí para os próximos feriados? Sim, agora em abril temos 2. A Páscoa, a Operação Semana Santa, que gera um movimento muito forte, e também logo na semana seguinte, Tiradentes. A Páscoa é um feriado bem diferente do Carnaval, é um feriado religioso. O fluxo de veículos não é tanto para o litoral, ele é mais para o interior do estado. As famílias buscam passar a Páscoa com os parentes, com os avós, com os tios, que normalmente moram no interior. É uma característica bem diferente do Carnaval, mas a PRF já está começando o planejamento. E em seguida, tem Tiradentes, que as pessoas aproveitam para viajar também e emendar o feriadão. Inspetor, e eu acho que tem alguns lembretes, né, que valem para o ano todo, não só quando é essa época de feriado. Às vezes a gente acaba se preocupando com esses cuidados no trânsito só na época de feriado, porque o movimento na estrada, consequentemente, fica maior. Mas tem aqueles lembretes que valem para o ano todo, né? Exatamente. Tem que ser um hábito do motorista dirigir de forma defensiva o ano todo, não somente quando há um feriadão e há mais policiamento nas ruas. Tem que ser algo automático. Entrar no veículo, cinto de segurança. Ultrapassagem, somente em local permitido e quando o motorista tem certeza da segurança da manobra. Não adianta ter 99% de certeza. Aquele 1% pode custar a vida de várias pessoas, de famílias inteiras. Excesso de velocidade, muito comum, as pessoas têm que respeitar o limite, a placa não está ali para embelezar a rodovia, tem uma razão de ser, da velocidade máxima ser 60, 80 ou 100, por conta daquela curva, daquele trevo perigoso. Celular é a nova cachaça do motorista, que nós costumamos dizer. É cada vez mais comum pessoas na rodovia dirigindo a 80, 100 km por hora e de cabeça baixa manipulando o celular, mandando mensagem. É uma coisa inaceitável, né? Temos também muitos casos de motoristas usando o acostamento para ganhar uma vantagem quando se deparam com filas. Isso foi muito comum aqui na volta, no retorno do feriadão, onde registramos filas na BR-101. Tem a questão do cinto de segurança. E uma questão que é muitas vezes negligenciada pelo motorista é a distância para o veículo que segue à frente. Em época de rodovias lotadas, a colisão traseira é muito comum. Às vezes não tem vítimas, mas acaba provocando danos materiais e transtornos e filas. Então o motorista dê uma distância de pelo menos 2 segundos, 3 segundos para o veículo que vai à frente, para que, se alguma coisa acontecer, se ele tiver que frear algum acidente à frente, um animal atravessando a pista, para que o motorista de trás tenha tempo de reagir, parar, sem que haja a colisão na traseira do outro veículo. Inspetor, o senhor falou sobre o uso, né, de celular, que é a nova cachaça, né, das pessoas, porque, infelizmente, as pessoas estão dependentes totalmente do celular, ninguém mais faz nada sem o celular. Existem aqueles veículos que eles têm a opção de você atender o celular enquanto dirige, você não precisar pegar o celular na mão para atender. Até que ponto isso é bom para o motorista e não? Sim, isso é interessante, que o motorista use o Bluetooth do celular para atender uma ligação por voz. É como se estivesse conversando com um passageiro que está ao seu lado. Mas o problema é que, hoje em dia, cada vez as pessoas estão menos
ligando por voz, estão se comunicando muito por texto. Então é muito comum o motorista, o policial passar e ver a pessoa de cabeça baixa, com as duas mãos, ou com uma mão só no volante e a outra mão nitidamente teclando, digitando no celular, ou girando a tela do celular para cima ou para baixo, de forma que ela esteja numa rede social. É nítido que as pessoas olham redes sociais enquanto estão dirigindo, né? Então, é uma coisa completamente incompatível. Quando o motorista assume a direção de um veículo automotor, seja moto, carro, caminhão, ela tem que estar 100% focada no trânsito. Não existe curtida em rede social, não existe mensagem de WhatsApp que não possa esperar um pouquinho até o motorista parar num lugar seguro, um posto de combustível, uma empresa, ou chegar no final da viagem, pelo menos. Ana, acho que hoje em dia os maiores problemas aí na rodovia são a bebida, o celular e o sono, né? Talvez a pressa, junto com tudo isso, acabam provocando grandes acidentes, infelizmente. Até o próprio PRF, Alexandre Castilho, falou, né, na última entrevista no Câmara Informa. Nós perguntamos, na visão dele, qual seria os acidentes, assim, as maiores causas de acidentes. E ele colocou, né, Dai, sobre isso, a falta de atenção, que envolve, inclusive, o celular, e também a alta velocidade, como dois fatores, assim, super importantes. Eu não sei se você também tem mais algo a acrescentar, inspetor, mas esses realmente são pontos aí que a gente tem visto bastante, né? Exatamente isso. Acidentes sem vítima, apenas com danos materiais, a principal causa é a falta de atenção. É aquele momento de descuido que a pessoa está pensando em outra coisa, está com a cabeça nos filhos, no trabalho, na conta bancária, e acaba cometendo ali um deslize e bate o veículo. Mas nos acidentes que realmente nos preocupam, que são os acidentes com vítimas, com óbitos, aí a causa já é a imprudência. Aí é o motorista que deliberadamente escolhe ultrapassar na hora errada, escolhe exceder o limite de velocidade, escolhe dirigir, beber bebida alcoólica e depois assume o risco de dirigir embriagado. São escolhas pessoais do motorista que levam a acidentes graves com mortes, e não aquela falta de atenção que todos nós estamos sujeitos ao longo do dia, de estar com a cabeça no trabalho, na família, nos filhos, o que é perfeitamente normal. Obrigada, então, inspetor Adriano Fiamoncini, que conversou conosco sobre a Operação Carnaval, né? Terminou ontem essa operação aí da PRF, ele que é chefe do Núcleo de Comunicação Social aí da PRF de Santa Catarina. Muito obrigada pela participação no Câmara Informa e também estamos sempre à tua disposição, né? Quando tiverem notícias, enviem para nós, que é sempre muito importante falar sobre esse assunto e orientar as pessoas. Um grande abraço e a PRF também está sempre à disposição. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Saúde. E conversando agora sobre saúde, né, Ana? O uso de máscaras para as crianças entre 6 e 12 anos é flexibilizado agora aqui no estado de Santa Catarina. O decreto número 1769 foi publicado ontem pelo governo de Santa Catarina. Os pais ou os responsáveis das crianças entre 6 e 12 anos serão os responsáveis na decisão da utilização ou não das máscaras. Isso vale para ambientes abertos e fechados também. A decisão segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que destaca alguns cuidados que devem ser tomados na hora dessa decisão. Dentre eles, momentos de alta transmissão do vírus, crianças que possuam contato direto com pessoas do grupo de risco e aquelas que possuem capacidade de utilizar o utensílio de forma adequada e segura. A Secretaria de Estado de Saúde aconselha que pais, responsáveis e toda a comunidade escolar considerem os seguintes fatores ao tomar a decisão sobre o uso de máscaras em crianças. Se a criança tiver de 3 a 5 anos de idade, não sendo elegível para a vacina da Covid-19.
se a criança estiver imunocomprometida e não tiver uma resposta imune protetora, né, à vacina da Covid-19, ou possuir uma doença, né, de base que a coloque em alto risco também da doença da Covid-19. Se a criança ainda não estiver completamente imunizada com as 2 doses da vacina, e se outros membros da casa estiverem em maior risco de doença grave ou não estiverem imunizados. E também se as crianças residem em algum município ou região com transmissão alta de Covid-19, ou também se a criança possuir capacidade de manipular a máscara com cuidados. Também se a criança tiver acesso a máscaras com higienização e substituição adequada. Se a criança estiver sob supervisão de um adulto ou responsável para orientações de como colocar e tirar a máscara. O custo-benefício do impacto potencial do uso de máscaras na aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial também precisa ser levado em consideração. Interações específicas que a criança tem com outras pessoas que correm alto risco de desenvolver doenças graves, como idosos e pessoas com outras condições de saúde subjacentes. E também as crianças, né, que desejam continuar usando máscaras de proteção em ambientes escolares, outros locais também, elas devem ser apoiadas nessa decisão, tanto pela família quanto pela comunidade escolar, mesmo que o seu uso não seja mais obrigatório aqui em Santa Catarina. Quando nós lemos essa notícia hoje, Ana, o meu filho, que tem 9 anos, falou: mãe, se você me perguntar se eu quero continuar usando a máscara ou não, eu vou falar que eu quero continuar usando. E eu falei para ele: tudo bem, filho, você escolhe se você quer usar a máscara ou não. E acho que é bem importante, né, Ana, a gente frisar de ter essa conversa com a criança e não desmotivar ela, se ela quiser continuar fazendo o uso da máscara. Exatamente. E agora vamos para o nosso próximo entrevistado do programa de hoje. Entrevista. No dia 1º de março, foi o Dia Internacional dos Catadores. E hoje a gente vai conversar aqui sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil com o Alex Cardoso. Ele que é catador de materiais recicláveis, membro também do Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável e cientista social. Muito boa tarde, Alex. Olá, boa tarde, Dai. Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar junto com vocês aqui nesse final de início de noite, compartilhando informações. Oi, Alex. Eu estou ouvindo uma musiquinha no fundo, aí não sei se você está com outra aba aberta ao mesmo tempo aí no seu computador. Se você tiver, eu vou pedir só para você tirar, porque eu estou ouvindo uma musiquinha no fundo enquanto eu converso com você. Os vizinhos. Tá. Não tem problema, então. Baixaram já. Então, nós vamos ter aqui um musical. A gente vai ter fundo musical, então, na nossa entrevista. Não tem problema. Alex, então, assim, a gente sabe que o catador de materiais recicláveis, ele desempenha um papel muito importante na função desse gerenciamento dos resíduos sólidos aqui no Brasil, né? Eles se organizam por meio de cooperativas ou até mesmo de associações. E você é um catador de materiais recicláveis há quantos anos, Alex? Eu sou a terceira geração de catador de materiais. A minha avó era catadora, a minha mãe também catadora, e eu desde criança desempenho essa tarefa na catação de rua, em cima do carrinho, depois organizando aqui a nossa cooperativa em 1906, e passei a minha vida inteira aí nesse né, de organização aí da cooperativa. Em 2001, a gente organizou um movimento nacional das catadoras e dos catadores. Eu passei a ser membro da coordenação do movimento. Eu fiquei mais na tarefa da articulação, utilização das catadores e propriamente o trabalho interno dentro da cooperativa. Então, eu fiquei muito mais nessa função de mobilização. Um dado super importante, Dai, é que antes de 2001 os catadores eram praticamente inexistentes, né?
Ele é completamente Alex, livre. Não havia eu vou te pedir só uma licencinha, porque para nós aqui a tua imagem está travando bastante. A gente vai para um breve intervalo daqui a pouquinho. Vou trazer mais uma nota, aí nós vamos fazer um breve intervalo e nós retornamos com você por ligação. Então, a gente vai ligar para o Alex para a gente conseguir fazer essa entrevista com ele, que ali o sinal da internet dele está travando bastante, então fica ruim para a gente conseguir continuar essa entrevista com ele aí falando sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a participação do Alex Cardoso. Você está acompanhando o Câmara Informa. Não só pode, como deve, pois não são raros casos de reinfecção e alguns estudos sugerem que as reinfecções podem até ser mais graves do que a primeira vez, por uma exacerbação do quadro inflamatório. Há relatos de morte ou internação prolongada UTI em pacientes com reinfecção. Então, não só pode, como deve tomar a vacina quem já teve Covid. O uso de máscaras pode salvar vidas, mas atenção, você não estará protegido se usar a máscara de forma errada. Não puxe a máscara para o queixo, não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre mesas, pois elas podem estar contaminadas. A máscara deve ser trocada a cada 2 horas. Se você vai passar mais tempo na rua, leve uma reserva e um saco plástico para guardar a suja. Você deve lavar as mãos antes de tocar a máscara para evitar que sua mão leve o vírus até o seu rosto. Na rua, fique a 2 metros de distância de outras pessoas. Eu te protejo, você me protege. Faça a sua parte. É possível sim pegar Covid-19 mesmo tendo tomado a vacina. A vacina oferece proteção contra o contágio, mas essa proteção não é de 100%. A vacina reduz em muito o risco de uma pessoa que tem Covid ter uma doença grave, ficar internada, precisar de intubação e reduz também o risco da pessoa ir a óbito. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. É uma aventura para crianças. Pais. E responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Você está acostumado a economizar em casa. Na Casa do Povo não poderia ser diferente. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú adotou uma série de medidas que geram mais economia e transparência, da estrutura ao funcionamento do Legislativo. No final, quem sai ganhando é você, com mais agilidade e retorno dos investimentos em diversas áreas. Legislar, fiscalizar e contribuir com o desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso. Os vereadores e vereadoras são os representantes da população em cada município.
Quanto maior o município, maior o número de vereadores. Uma cidade pode ter no máximo 55 vereadores, enquanto municípios pequenos têm no mínimo 9. É na Câmara de Vereadores que são votadas as leis municipais. Os vereadores e vereadoras podem criar tributos, instituir novos bairros, elaborar o plano de educação e o plano diretor da cidade, fazer o tombamento de prédios históricos e votar o orçamento do município. Os vereadores também são os fiscais das ações da prefeitura. Em caso de crime de responsabilidade, a Câmara de Vereadores pode abrir um processo de impeachment contra o prefeito. Fiscalize, acompanhe e cobre dos seus vereadores. Você está acompanhando o Câmara Informa. Nós voltamos então aqui com a nossa programação do Câmara Informa. Agora são 6 horas e 12 minutinhos. Nós estávamos conversando ali com o Alex Cardoso, ele que é catador de materiais recicláveis, membro, né, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Reciclados e cientista social. Também escreveu um livro, Do Lixo a Bicho. Nós vamos voltar à nossa entrevista com ele, mas agora por telefone. Muito boa tarde, Alex. Você está conseguindo nos ouvir? Oi, Dai. Sim, consegui escutar perfeitamente. Que bom. Então, agora a gente consegue continuar aqui a nossa conversa. Nós falávamos, Alex, da importância, né, do trabalho dos catadores de materiais recicláveis e eu te perguntei há quanto tempo você já estava nessa atuação. Você falou que você já é a 3ª geração e desde criança você trabalha como catador de materiais recicláveis? Isso. Então, comecei, não tem como medir isso no tempo, né? Eu até trago essa discussão de que para algumas pessoas não tem escolha. Quando elas se veem, ela já está executando uma tarefa, ela não sabe exatamente quando começou. No meu caso, eu não sabia quando eu estava brincando, quando eu estava de fato trabalhando, porque o meu trabalho sempre foi a catação. Alex, e você inclusive levou essa história, né, a sua história aí para muitos países, escreveu também um livro contando, né? A gente quer saber um pouquinho mais dessa história. Então, eu sou uma pessoa extremamente inquieta, assim, perante a injustiça e perante a falta de saber, né? E eu, conseguindo olhar para essa realidade, tendo muita coisa a dizer, né? Consegui aí avançar para a parte de representação das catadoras e dos catadores do Brasil. E assim consegui levar a nossa política, né, de organização dos catadores e da própria política pública de gerenciamento de resíduos como exemplo para outros países. E também atuando em organizações como representante da categoria, como na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, lá em Genebra, na Suíça, como na ONU também, tanto em Washington como lá na Nairobi, que está nesse momento terminando a Conferência Mundial de Meio Ambiente, que está discutindo sobre o Acordo Internacional do Plástico, e eu sou delegado pela América Latina, representante da sociedade civil, né? Eu estava nessa conferência e a conferência, por ser em outro país, tem um fuso horário diferente. Lá é 6 horas a mais. Então, a conferência, para mim, começava às 4 horas da manhã, enquanto que para os delegados presentes começava às 10 horas da manhã. Alex, eu acho que é muito importante nós trazermos aqui hoje na nossa programação a tua história e também trazendo, né, em menção aí, em alusão ao Dia Internacional dos Catadores de Materiais Reciclados, porque muitas vezes o que acontece? A gente produz o nosso lixo em casa e a gente descarta, mas ele é descartado só dos nossos olhos, né? Só de dentro da nossa casa, porque em algum lugar esse lixo vai parar. E quando a gente não faz essa separação, o meio ambiente acaba sendo muito prejudicado e, consequentemente, todos nós. Então, acho que primeiro é frisar de que a gente tem na sociedade um processo de desinformação que gera um preconceito muito forte em relação às pessoas, às coisas, aquilo que nos rodeia. As pessoas, elas adoram a reciclagem.
né? Elas curtem essa ideia do verde, de preservar, de cuidar e tal. Mas não conseguem tolerar, às vezes, a presença das catadores na cidade. E as catadores são quem fazem 90% de todo o trabalho da reciclagem. Ou seja, de cada 10 garrafas recicladas, 9 garrafas são realizadas pelas mãos das catadores. E olha a forma que essa categoria se organiza e faz o trabalho, né? Muitas vezes, a maior parte, sem nenhuma parceria, sem nenhum apoio público, sem nenhum pagamento pelo serviço que faz. E aí vão utilizar carrinho, carroça, a prefeitura vai preferir investir em container com a empresa privada, com o resíduo todo misturado, e o catador é que vai lá mergulhar no container para tirar o material reciclável. Então, a gente acaba vendo muitos problemas que precisam, enfim, ser dado luz, né? Então, aqui eu encontro, assim, a importância que tem da sociedade poder olhar para as catadoras, para os catadores, e valorizar esse trabalho, porque valorizar esse trabalho é, de fato, realizar a reciclagem. Quando você mencionou a questão do preconceito, eu acho que isso é muito gritante, né? Muitas vezes as pessoas olham com um olhar preconceituoso realmente para os catadores e não têm noção do trabalho que é realizado pelas associações e pelas cooperativas. Pois é, e aí que está o grande problema, né? Porque perde todo mundo. Quando a pessoa se limita a acreditar naquilo que não sei de onde ela tirou essa ideia, né? Mas quando ela se limita a acreditar num conceito sem fundamento, que é o preconceito, ela acaba perdendo, porque ela perde de ter uma oportunidade de criar um laço que é extremamente importante. Veja como é, Day. A pessoa vai até o gerador, ele vai, compra algum produto, ele consome aquilo, ele vai gerar um plástico que vai ficar mais de 500 anos destruindo a natureza, e aí um catador, uma catadora, solidariamente, porque não cobra nada, vai até o local onde está descartado e pega esse resíduo que poluiria a natureza e coloca isso para reciclar. Olha que dádiva que as catadoras e os catadores fazem, né? E aí tem mais, né? Outros dados, a exemplo da questão da segurança pública, né? As pessoas que estão caminhando na rua, quando elas enxergam catadores e catadoras, elas se sentem muito mais seguras, e realmente estão mais seguras. Porque os catadores são povo da rua. E onde eles estão, não ocorre acidente, não ocorre assalto ou algum risco de vida. Então, tem várias contribuições que as catadoras e os catadores fazem, mas que a sociedade e o Estado, principalmente, não reconhecem. E aí, claro que tem um motivo também, né? A gente tem um problema no Brasil, que é a questão da privatização do serviço público. A privatização do serviço público é aquilo que é essencial para transformar e para garantir a vida e a continuidade da vida humana, ser entregue para uma empresa privada que tem como objetivo ganhar dinheiro e não contribuir para as pessoas. Então, as empresas privadas se especializaram no sistema de coleta e gerenciamento de resíduos nas cidades. Elas implantam tecnologias de ponta, com caminhão cada vez mais automatizado, mecanizado, que faz coleta de forma mais rápida, sem cheiro, sem odor, sem a visão, a poluição visual, e coleta esse resíduo e leva tudo para um lixão. E lá no lixão vai te dar todo esse impacto ambiental gigante, porque quando vai para o lixão, o impacto é aquele que atinge direto, por exemplo, a camada de ozônio, que vai alterar o clima e que vai trazer todos esses prejuízos ambientais que a gente sente. Então, olhar para o sistema de gerenciamento de resíduos, tem que olhar ele como uma forma solidária de ver como que a gente inclui essas pessoas que vivem de prestar serviço público, que vivem de realizar a coleta e a reciclagem dos resíduos. Alex, e a história do movimento, da fundação, né, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, ela se mistura muito com a sua própria história de vida, que você passou grande parte da sua adolescência e da sua vida adulta sem estudar, e em um determinado momento você retornou, escreveu livro, esteve em mais de 10 países, né, falando sobre o tema. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então,
Eu, com 16 anos, eu fui pai. E aí esse trabalho que eu já realizava, ele passou a ser a prioridade na vida, porque tinha que sustentar essa nova família que eu tinha constituído. Eu tinha apenas a 5ª série do ensino fundamental. Mas eu sempre fui muito inquieto, né? Fazia leituras, participava de debates, organizava reuniões, sempre estive à frente de várias negociações. E inclusive viajava para outros países. Eu lembro que quando eu fui convidado para ir fazer uma palestra lá na Universidade em Berkeley, que é na Califórnia, que é a Universidade da Califórnia, eu tive uma vergonha enorme quando teve composição na mesa, e todos que estavam na mesa eram super doutores, formados em várias universidades do mundo, e chegou na minha vez e tiveram que me apresentar apenas como catador, com um processo muito singelo, assim. Aquilo me deu um misto de vergonha muito, muito grande, assim. E olhando para essa minha condição, eu via que, mesmo com a dificuldade que eu vivia, eu podia retornar aos estudos. E voltei com 34 anos. Entrei na 5ª série, na primeira semana a equipe de professores chamou e disse, olha, está avançado, vai direto para a 7ª. Na 7ª me disseram, não podemos te avançar mais, porque é só um ano que a gente pode avançar, não podemos avançar 2 no ano. E eu consegui concluir em 2 anos o ensino fundamental, passei logo para o ensino médio, ingressei na universidade já em 2018, né, e foi muito rico esse processo, né, e no meio da pandemia, quando começou a pandemia, eu comecei a fazer o serviço da cooperativa de administração mais em casa, né? Porque eu era um a menos que podia levar o risco e também receber o risco de contaminação. Então, quanto menos pessoas no prédio, menor era o risco de contaminação por parte do Covid-19. E aí eu comecei, então, a ter mais tempo, porque eu executava o trabalho, eu organizava a casa, fazia comida, toda essa situação de ser pai solteiro e cuidando dos meus filhos, e estudando. Então, eu avancei para a quantidade de cadeiras, eu fazia 6 cadeiras, passei a fazer 8, e ainda sobrou tempo e consegui, em 2 meses e meio, escrever esse livro, que tem 156 páginas, que conta um pouco dessa história, como uma chamada etnografia da pobreza, que vai contar, mas sem o mimimi, né? Sem cair na questão do coitadismo, né? Mas uma história de resistência, de luta, enfim, que se espelha muito ao nosso povo brasileiro, contando que é possível, sim, retornar aos estudos, que a educação é uma forma de fazer revolução social, que pode garantir a revolução econômica, que pode construir as estruturas tão abaladas do nosso país e que pode realmente garantir um futuro melhor, né? Tanto para nós que vamos estar no futuro, que é amanhã, quanto para os nossos filhos, netos, aquelas e aqueles que ainda irão por vir. Então, uma alegria muito grande, assim, de poder contar isso, né, de uma forma plausível e muito lúdica, para que as pessoas que não têm o hábito de leitura possam ler e compreender. Então, não é uma escrita densa, dura, uma escrita que tenha termos e conceitos, é muito mais, digamos assim, do povão, para o povão poder ler, se espelhar e olhar e, quem sabe, exercer esse direito à educação. Que legal, hein? Que história, Alex Cardoso. Eu fiquei super interessada em ler o teu livro. Então, para quem também se interessou, o nome, né, é Do Lixo a Bicho. E agora eu quero te agradecer a participação aqui no Câmara Informa, o Alex Cardoso, que é catador de materiais recicláveis, membro ali do movimento, né, nacional dos catadores de materiais recicláveis e também cientista social. Muito obrigada pela tua participação no Câmara Informa de hoje, com a tua história linda. Parabéns. Valeu, Daia. Só para trazer a informação última, né? Eu me formei agora, no dia 1º de março. Eu recebi a nota máxima na cadeira e foi bem no Dia Internacional dos Catadores. E a apresentação desse trabalho se deu na cooperativa. A universidade abriu pela primeira vez
que uma apresentação de trabalho pudesse ser fora das suas muralhas. Eu achei isso muito simbólico, muito importante para poder debater, enfim, e trazer esse conhecimento para as pessoas que são as catadoras que são o público principal desse trabalho. E eu consegui nessa última semana também, enquanto estava preparando a apresentação do TCC, fazer a prova e as entrevistas da seleção de mestrado aqui da Universidade Federal e consegui também passar no mestrado. Então, acabei já agora a graduação e já estou com o pé dentro aqui do mestrado e espero daqui 2 anos conquistar também esse título muito importante. Muito obrigado, então, Alex Cardoso, ele aí que se graduou, né? Então, ontem ele recebeu... Ontem não, na segunda-feira, dia 1º, ele recebeu ali nota máxima, eu acompanho ele no Instagram, então estava sabendo dessa notícia. Parabéns para o Alex Cardoso, parabéns também a todos os catadores e catadoras de material reciclado, não só aqui de Balneário Camboriú, mas de todo o Brasil. E nós vamos ter, Ana, daqui a pouquinho, encerrando o programa, vai ter Parlamento Mirim. E quem vai convidar, quem vai fazer esse convite é a Ellen Francini. Boa tarde, Ellen, tudo bem? Muito boa tarde, Day Rosa, Ana Nazato. Pois é, o Parlamento Mirim hoje está com uma temática super especial, o Dia Internacional da Mulher. Vamos receber 2 vereadoras mirins, mais uma convidada representante da comunidade. E é claro que a gente conta com a audiência de vocês a partir das 6h30 da tarde até às 7 da noite. Devolvo para vocês aí no estúdio, meninas. Muito obrigado, Ellen Francini. Ficou o convite, então, para você estar acompanhando o Parlamento Mirim, daqui a pouquinho encerrando o programa Câmara Informa. E agora nós vamos acompanhar, então, a previsão do tempo. Tempo e temperatura. Amanhã a previsão é de chuva aqui para Balneário Camboriú e no decorrer do dia o tempo deve melhorar e o sol aparecer entre nuvens. Lembrando que o alerta da Defesa Civil de Santa Catarina ainda vale até sábado, né? Um alerta de chuva aí para a nossa região, principalmente aqui para a nossa vizinha de Camboriú. A máxima amanhã é de 28 graus e a mínima de 23. Sábado e domingo o sol deve prevalecer e a temperatura se mantém. Sábado com máxima de 33 graus, bem calor, né? E mínima de 23. E no domingo, a mesma previsão. Máxima de 33 graus e mínima de 22 graus também. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E na apresentação do programa de hoje, eu, Day Rosa e Ana Nazato. Na reportagem, Ellen Francini. Operacional, Natan Messias, Marcos Coelho, Mauro Haddad e Ângelo Galgaro. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Uma ótima noite e até amanhã. Até lá. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.